No Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 52, Allan Kardec fala da ação dos espíritos sobre a matéria. E ele começa assim: posta de lado a opinião materialista, porque condenada pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Reduzida assim à sua expressão mais singela, a questão fica extraordinariamente desembaraçada. Caberia, antes de tudo, perguntar por que não poderiam seres inteligentes que, de certo modo, vivem no nosso meio, se bem que invisíveis por natureza, atestar-nos de qualquer forma sua presença. A simples razão diz que nisto nada absolutamente há de impossível, o que já é alguma coisa. Demais, essa crença tem a seu favor o assentimento de todos os povos, porquanto com ela deparamos em toda parte e em todas as épocas. Ora, nenhuma intuição pode mostrar-se tão generalizada nem sobreviver ao tempo, se não tiver algum fundamento. Acresce que se acha sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e pelos pais da Igreja. Tem sido preciso o ceticismo e o materialismo de nosso século para que fosse lançada ao rol das ideias supersticiosas. Se estamos em erro, aquelas autoridades o estão igualmente. Mas isso não passa de considerações de ordem moral. Uma causa, especialmente, há contribuído para fortalecer a dúvida, numa época tão positiva como a nossa, em que toda a gente faz questão de se inteirar de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de todas as coisas. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se podem manifestar. Adquirindo o conhecimento daquela natureza e desses meios, as manifestações nada mais apresentam de espantosas e entram no cômputo dos fatos naturais. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, vamos então à análise desse texto do Livro dos Médiuns. Nessa parte do estudo, Allan Kardec apresenta um argumento que busca refutar o ceticismo e o materialismo quanto à possibilidade de manifestações espirituais após a morte. A ideia de que seres inteligentes, invisíveis por natureza, poderiam manifestar-se aos vivos não é impossível, segundo a razão. A crença nas manifestações espirituais é universal, presente em todas as culturas e épocas. O testemunho dos livros sagrados e dos pais da Igreja é uma validação adicional da possibilidade de manifestações espirituais. Uma das principais causas do ceticismo é a ignorância sobre a natureza dos espíritos e os meios de suas manifestações. Com um melhor entendimento, essas manifestações seriam vistas como fenômenos naturais. Allan Kardec começa com a premissa de que, racionalmente, não há nada impossível na ideia de que seres inteligentes, invisíveis por natureza, possam manifestar-se aos vivos. Ele afirma que, embora essas manifestações possam parecer extraordinárias, elas não violam as leis da lógica ou da razão. A afirmação de que algo não é impossível não é o mesmo que provar que é verdadeiro. No entanto, estabelecer que uma ideia é racionalmente possível é um primeiro passo importante para qualquer investigação séria. A universalidade de uma crença indica que ela responde a uma necessidade humana fundamental ou que há uma experiência comum subjacente. No entanto, a universalidade por si só não prova a veracidade de uma crença. Allan Kardec critica o ceticismo e o materialismo modernos, sugerindo que são responsáveis por relegar as manifestações espirituais ao campo da superstição. O ceticismo e o materialismo tendem a exigir evidências empíricas e explicações naturais para os fenômenos. Eles têm sido fundamentais para o avanço da ciência e da compreensão racional do mundo. No entanto, essa abordagem também pode ser limitada quando se trata de fenômenos que não são facilmente observáveis ou mensuráveis com os métodos científicos atuais.
A falta de conhecimento pode certamente contribuir para a dúvida e o ceticismo. No entanto, a busca pelo conhecimento precisa ser baseada em métodos rigorosos e verificáveis. A ciência procura explicar fenômenos através de observações repetíveis e testes empíricos. Se as manifestações espirituais pudessem ser estudadas e compreendidas dessa maneira, elas poderiam de fato ser integradas ao corpo de conhecimento científico. Mas a própria ignorância sobre os fenômenos impedem que essas pesquisas assim aconteçam. Allan Kardec faz um apelo à razão, à tradição e à universalidade para argumentar a favor da possibilidade de manifestações espirituais. Ele reconhece que a falta de entendimento é uma barreira significativa para a aceitação dessas ideias. Allan Kardec propõe que, com um maior conhecimento, essas manifestações poderiam ser vistas como fenômenos naturais e perderiam seu caráter misterioso e espantoso. Para tornar essa ideia mais aceitável no contexto moderno, seria necessário criar métodos rigorosos para investigar e documentar as manifestações espirituais, incorporar perspectivas de diferentes campos, como psicologia, neurociência, física e estudos religiosos para entender melhor essas experiências, compilar e analisar relatos de manifestações espirituais de maneira sistemática, buscando padrões e evidências consistentes, promover o diálogo entre céticos e crentes para explorar essas questões de maneira aberta e respeitosa, buscando o entendimento comum. Esse caminho pode ajudar a construir uma ponte entre a crença tradicional e a investigação científica, promovendo uma compreensão mais abrangente dos fenômenos espirituais. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo estudo.